Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Um texto com uma história fantástica, uma história que fala muito comigo. Toda vez que eu leio essa passagem, eu fico encantado com aquilo que Deus, Ele operou e ainda continua operando. Então, que nessa noite, essa mensagem, ela possa abrir o seu entendimento e compreender que o mesmo Deus da Bíblia, Ele ainda opera hoje na sua vida. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso de número 1, que diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelo se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Que nessa noite, Pai, eu possa ser boca do Senhor, Deus, trazer uma palavra de fortalecimento, uma palavra, Deus, que venha fazer os teus filhos, Deus, caminhar mais uma milha, Pai, em direção ao céu. Que eu seja instrumento do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amados, como eu falei, essa mensagem, essa passagem, ela é muito linda. Ela me chama muito a atenção. Essa passagem nós temos aqui dois discípulos, dois homens que andou lado a lado com Jesus. Mas eu quero frisar um pouco sobre a vida de Pedro. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre Pedro. Você conhece a Bíblia, você que está aqui é leitor, sabe muito bem. Pedro, ele andava lado a lado com o mestre. Aonde Jesus estava, Pedro o acompanhava. Você lembra que quando a filha de Jairo, ela estava doente, e o povo estava zombando, Jesus falou: todo mundo fica, vai comigo. Pedro, Tiago e João. Você lembra que havia-se uma discussão acerca de quem Jesus era. E Pedro chega para Jesus e fala: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então Pedro, ele sempre estava com Jesus. Pedro, ele tinha um relacionamento. Você lembra que aquela noite frustrada, onde eles foram pescar e não pegaram nada, e a Bíblia fala que Pedro estava lavando a rede. Jesus pega o barco emprestado, depois vai ao alto mar, e a Bíblia vai falar que foi uma grande pesca. Você lembra que a sogra de Pedro, ela estava doente. Jesus entrou e trouxe cura àquela mulher. Então, Pedro é um cara que tinha um laço de amizade muito grande com Jesus. Mas Jesus um dia, ele vai declarar: é necessário que eu padeça, é necessário que eu seja açoitado, para que eu vá para o meu Pai. E Pedro declarou uma palavra: mestre, eu vou com o Senhor até o final. Pedro declara algo e Jesus fala: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, e eu roguei ao Pai para que não deixasse. E Jesus declara uma palavra para Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então você vê que Pedro era alguém ousado. Pedro, ele ouve aquela palavra e agora estava aguardando o dia que ela fosse se cumprir. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é preso. Jesus, ele está preso no pátio. A palavra vai dizer que Pedro, ele começa a observar de longe. Pedro, ele começa a entrar, e aonde Jesus estava, ele consegue se infiltrar. E alguém pergunta e fala: você é um deles? Ele fala: não. Ele nega a primeira vez. A Bíblia vai dizer que mais uma vez chega para ele e fala: não, você é um deles.
Ele fala, não, eu não o conheço. E Pedro declara a terceira vez, a pergunta é feita e pela terceira vez, Pedro nega que conhecia Jesus. E a Bíblia, ela é tão linda, que a Bíblia vai declarar que quando ele nega a terceira vez, o galo canta. Quando o galo canta, Pedro se lembra. Lucas, ele vai dar um detalhe muito interessante, em Lucas, capítulo 22, verso 61, vai dizer que, virando Pedro para Jesus, Jesus olha para Pedro. Um olhar não de acusação, mas um olhar dizendo, eu te avisei que você ia fazer isso. A Bíblia fala que quando Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro, Pedro corre e ele vai chorar. Pedro, ele vai lamentar por aquilo que ele tinha feito. Pedro, ele erra. Pedro, ele comete algo que o próprio Cristo já tinha avisado ele que ele ia cometer. Mas mesmo assim a Bíblia fala que Pedro corre, vai chorar. E Pedro agora volta a fazer aquilo que ele fazia antes, ele volta a pescar. Você lembra que quando Jesus aparece depois de ressurreto, Pedro estava pescando, e a Bíblia fala que ele estava nu, ele se joga no mar, porque o mestre estava na beira da praia, esperando por eles. O que eu quero dizer para você nessa noite, e o que o Espírito Santo colocou no meu coração, se você for olhar a história, Pedro erra, Pedro comete um erro, e esse erro que Pedro comete, faz ele se afastar, faz ele ir para longe da chamada que Deus tinha para ele. Mas se você for analisar, Pedro que erra, mas quem vai atrás dele é Jesus. Pedro comete um pecado, Pedro, pelo remorso, ele corre, mas Jesus sabendo, Jesus vai ao encontro de Pedro. Onde eu quero que você entenda, onde eu quero chegar. Muitos de nós, muitas das vezes, por pecados que nós cometemos, ou por erro que nós cometemos, nós nos afastamos do propósito de Deus. Nós vamos para longe daquilo que Deus projetou, daquilo que Deus um dia declarou sobre a nossa vida. Muitos de nós, pelo remorso, pela culpa, nós nos afastamos de Cristo, achando que a culpa é de Cristo, não, a culpa é nossa. Mas o nosso Deus, sabendo disso, que o remorso, que o medo, que a culpa vai te afastar do propósito, Ele vai até você e vai reificar, vai lembrar daquilo que Ele prometeu na sua vida. Pedro, ele corre, mas Jesus tinha um propósito na vida dele, e Jesus fala, eu vou até Pedro. Por quê? Porque o teu erro não vai te afastar do propósito de Deus para a sua vida. Aquilo que você cometeu não pode te afastar do propósito que Deus projetou para você. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Se você errou e a culpa está dentro de você, nessa noite Jesus está aqui para tirar toda a culpa, todo o medo, todo o remorso, dizer para você, aquilo que eu te prometi vai acontecer. Jesus vai até Pedro, e você conhece a história, e Jesus fala, Pedro, tu me amas? Pedro fala, te amo, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro mais uma vez, te amo, cuida dos meus cordeiros. A terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E a Bíblia fala que Pedro fica triste, e responde, tu sabes que eu te amo. Jesus fala, cuida das minhas ovelhas. O que eu quero dizer nessa noite, após essa declaração de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é assunto nos céus. Pedro agora, ele começa a ser um grande pregador, aquele que se levanta, aquele que começa a fazer a obra de Deus com verdade, com veemência, aquele que entendeu, aquele que foi até a mim, tirou toda a culpa, todo o remorso, ele me confiou algo importante, então agora eu vou pegar e vou agarrar com força, com determinação. Pedro agora começa a esperar a promessa. Qual promessa era? Descer o Espírito Santo. Jesus diz para ele, ficar em Samaria, que até do alto, venha sobre vocês, ficar em Jerusalém, melhor dizendo, que até do alto seja revestido de poder. Atos 2, cumpre-se essa promessa, o Espírito Santo desce. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo desce, as pessoas começam a pensar que todo mundo estava embriagado. Pedro se levanta e fala, não tem ninguém aqui embriagado. Isso aqui
E o que está acontecendo é o que o profeta Joel declarou, que ia descer sobre nós o Espírito Santo. Então esses homens aqui não estão embriagados, eles estão cheios do poder de Deus. A Bíblia fala que quando Pedro declara isso, 3.000 almas se convertem. 3.000 almas se convertem ao Evangelho. Em Atos 3, a Bíblia vai dizer que agora Pedro e João estão indo para o templo. Pedro e João estão indo para a oração. Pedro e João estão indo buscar poder de Deus, poder do alto, porque não tem como um crente ficar de pé sem oração. Não tem como você se manter de pé se você não ora, se você não lê a Bíblia. Eu estava falando hoje na escola dominical com os adolescentes. Muitas das vezes nós queremos viver algo da parte de Deus, mas nós não dedicamos algo para Deus. Deus está preocupado com a obediência, você tem obedecido a Deus, você tem feito a vontade de Deus. Então esses homens agora estão indo à oração, eles estão indo orar. A Bíblia fala que quando eles estão indo, eles veem um homem coxo, desde o seu nascimento, que estava na porta do templo pedindo esmola. Um homem que estava pedindo algo que não mudaria a tua história, que a Bíblia vai dizer que ele tinha mais de 40 anos. Então há mais de 40 anos, aquele homem estava ali pedindo alguma coisa, moedas, que não mudou a história dele até aquele dia. A Bíblia vai dizer que Pedro e João olham para ele, e ele também olha para Pedro e João. Mas eu acredito que aquele homem, entra comigo na história, aquele homem, ele tinha uma vergonha, acredito eu, porque todo dia estava ali, fazendo a mesma coisa. E outra, entenda bem, muitas das vezes ele estava naquele lugar contra a vontade dele, porque ele não podia decidir aonde ele estava, ou aonde ele ia ficar, pessoas o conduziam, então ele estava ali muitas das vezes contra a própria vontade. Mas quando Pedro e João olham para ele e falam assim, olha para mim. Quando Pedro e João falam, olha para mim, o Senhor me lembrou desse olhar que Jesus teve com Pedro. Olha para mim, eu me lembrei do olhar, que olhar é esse? Jesus olha para Pedro, Pedro reconhece, eu errei, foi eu que errei, ele me avisou, e Pedro foge, Jesus volta, reedifica o propósito, o chamado. Agora Pedro chega para aquele homem e fala assim, olha para mim, que olhar é esse? Um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, um olhar que ia mudar completamente a história da vida dele, porque o mesmo olhar que mudou a história de Pedro, Pedro agora estava direcionando o olhar para alguém, e entendia, o meu olhar para você vai mudar a tua vida também. Era um olhar diferente. Glória! Olha para nós. E a Bíblia é bem clara, ele esperava receber alguma coisa, ele esperava receber alguma moeda, mas a Bíblia fala que Pedro e João dizem assim, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Isso me chama a atenção, por quê? Porque se Pedro e João fossem os homens mais ricos da época, e entregassem fazendas, entregasse grandes valores, não ia mudar a história daquele paralítico. Ele poderia ser sim um paralítico rico, mas continuaria sendo um paralítico. Poderia estar andando no melhor carro da época, no melhor cavalo da época, mas mesmo assim, alguém tinha que colocar ele em cima do carro, alguém tinha que levar ele para casa, alguém tinha que ajudar ele nas suas necessidades. Mas Pedro e João olhou para ele e falou assim, o que eu tenho para te dar? Não vai mudar a sua condição financeira. O que eu tenho para te dar não vai mudar a sua classe na sociedade. Mas o que eu tenho para te dar vai mudar a tua vida por completo. Ele diz, olha para nós. Olha para nós, e a Bíblia vai dizer, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Essa palavra aqui é forte, e eu sempre quando eu ministro ela, falo sobre isso. Por quê? Imagina uma pessoa, se você continuar lendo, um pouquinho para frente vai falar que esse homem tinha mais de 40 anos.
Todos os dias, ele era ajudado a estar no templo. Tudo ele dependia das pessoas. E agora chega alguém. Chega alguém e fala, levanta e anda. Cá entre nós. Imagina agora o olhar daquele paralítico para Pedro e João. Como assim? Como levantar, se eu sou assim desde a minha nascença? Como levantar? Imagina o diálogo, a Bíblia não fala, mas pensa comigo. O cara dentro da mente dele, o mestre dele, passou aqui várias vezes. Você lembra, Jesus estava no templo sempre. O mestre dele passou aqui várias vezes e não me curou. Será que ele não sabe que muitas vezes eu tentei? Muitas das vezes eu tentei ficar de pé e até hoje eu não consegui. Eu tentei ficar de pé e não consegui. Eu tentava e caía. Eu me levantava e caía, porque não tinha sustentabilidade na minha perna. Não tinha sustentabilidade no meu corpo. Imagina aquele homem pensando, como assim eu vou me levantar? Não tem como. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele entendeu. Se ele não tem fé para se colocar de pé, eu tenho por ele. A Bíblia fala que Pedro pega ele pela mão direita e coloca ele de pé. Pedro entendia, se ele não tem fé, eu tenho fé por ele. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. De repente você tentou ficar de pé várias vezes. De repente você aceitou Jesus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, eu não sei, e nunca conseguiu se firmar, conseguiu ficar de pé. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Existe Pedros nessa noite aqui, que vai te ajudar a caminhar, que vai te ajudar a se colocar de pé, até você se firmar e conseguir andar sozinho. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia, de repente você não conseguiu até hoje, mas a partir de hoje Deus vai colocar alguém que vai segurar na tua mão e vai caminhar com você. Você não vai ficar só, você não vai ficar só, tem alguém para caminhar com você. Aleluias, aleluias. Pedro entendeu, ó, ele não tem fé para ficar, mas eu tenho por ele. Já viu quando você aconselha alguém e a pessoa fala assim, eu não tenho força para ficar de pé, mas você tem fé por ela, fala assim, não, você vai conseguir. Eu estou aqui com você, eu vou orar com você. Aleluias, aleluias, aleluias. Pedro coloca ele de pé. A Bíblia fala que as pernas deles, a perna dele agora tem sustentabilidade. Os tornozelos dele começam a se firmar. O joelho dele volta à articulação. Uma pessoa paralítica, você sabe, os músculos dela é todo atrofiado. Né? Os músculos, muito tempo naquela posição, é atrofiado, é duro. A Bíblia fala que agora aquele homem, ele está de pé. Imagino eu, a Bíblia não fala, ele testou. Né? Ó. Quando você fica muito tempo sentado, dá cãibra, né? Agora ele está testando. A Bíblia não fala, entenda. 40 anos na mesma posição. 40 anos sem decidir. 40 anos sendo colocado em lugares que às vezes ele não queria estar. 40 anos na roda que ele não queria estar. 40 anos vivendo o que as pessoas decidiam para ele viver. 40 anos vivendo de uma forma desonrosa, desagradável, trazendo incomodação para pessoas. 40 anos. A Bíblia me chama a atenção, porque 40 anos dessa forma, agora ele é curado. Imagina João. Imagina comigo, João, 40 anos. A primeira atitude que muitos teriam, eu vou para casa.
eu vou contar as boas novas para os meus pais? Imagina, criança fala, você sabe que criança fala muito, né? Criança é terrível, um perigo. Imagina a criança dizendo, olha lá o aleijadinho, olha lá, porque ele é assim, né? Ele poderia ter no coração dele um sentimento de vingança, agora eu vou lá. De repente estou vendo ali 2 jogadores juntos ali, 2 jogadores, está rolando agora um futebolzinho, eu vou lá me apresentar, porque eu sempre quis jogar, ninguém deixou, porque eu também não tinha condição, mas agora eu vou lá. Imagina comigo, ele poderia ir para qualquer outro lugar, João, agora é o João missionário, poderia ir para qualquer outro lugar, mas a Bíblia nos fala que ele entra para o templo. Poderia ir para qualquer outro lugar e mostrar aquilo que Deus fez, mas a Bíblia fala que ele entra para dentro do templo. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Há 40 anos ele assistiu o culto pelo lado de fora. Há 40 anos ele só ouvia que Deus curava, que Deus fazia pelo lado de fora. Há 40 anos ele estava por lá de fora, porque você sabe, ninguém com defeito poderia entrar no templo naquela época. Então 40 anos assistindo o culto pelo lado de fora, 40 anos do lado de fora pedindo esmola. Ele falou, 40 anos eu fiquei pro lado de fora, agora que o Senhor me curou, eu quero assistir o culto, é do lado de dentro, eu não quero mais ficar do lado de fora, eu quero entrar dentro do templo e adorar aquele que me curou. Oh, aleluia! 40 anos do lado de fora, irmão. Ele falou o quê? Não quero ir para outro lugar, a não ser para a presença daquele que me curou. A Bíblia fala que ele entra dentro do templo. Agora aquele homem, ele é o centro das atenções. Por quê? Imagina o comentário, não é esse que fica lá fora? Não é esse que fica lá fora pedindo esmola? Não é esse homem que ficava ali todos os dias? Eu conheço ele, o que ele está fazendo aqui dentro? Imagina, todo mundo agora, os olhares, todo mundo olhando, não é? O que aconteceu? O que está acontecendo? Porque ele está aqui dentro. Oh, aleluia! Oh, aleluia, você pegou? Você pegou? Porque ele está aqui dentro. Muitas das vezes nós fazemos pré-julgamentos, achamos que pessoas, nós somos melhores que pessoas de estar aqui dentro, mas o Senhor não te chamou para julgar ninguém, o Senhor te chamou para ajudar. Ei, quantas pessoas estão à porta querendo entrar e muitas das vezes nós não estendemos a mão e trazemos ela para dentro, apenas julgamos, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer, não permita que pessoas fiquem à porta, que pessoas fiquem só com desejo, não, você é alguém que vai ganhar almas para o Senhor, você é alguém que vai saquear o inferno e povoar o céu. O Senhor te trouxe aqui para dizer isso para você, para gerar dentro de você o desejo de ganhar almas para o reino, de ajudar alguém a se firmar, a estar na posição. O Senhor te trouxe aqui para dizer isso para você. Você é um missionário, você é uma missionária em potencial. Tem alguém na tua casa, tem alguém na tua rua, tem alguém na tua cidade que precisa ouvir o nome do Senhor, e é através de você que ela e ele vai ouvir. É através de você. Então não vamos empurrar as pessoas para fora, não. Vamos colocar lá para dentro. Vamos empurrar, não. Traz ela para dentro. Todo mundo olha para eles. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, já estou terminando, que a hora não para. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria Devolvendo a Glória para quem é de direito. Devolvendo a glória a quem é por direito. Você vai entender agora. A Bíblia fala que quando esse homem entra, os olhares estão para ele, porque todo mundo o conhecia. Só que esse homem, ele fica perto de Pedro e João. Eles se aproximam. Então, automaticamente, os olhares agora estavam em Pedro e João. Todo mundo agora começa a olhar. Pedro se levanta e fala, por que você está olhando para nós?
achando que pelo nosso próprio poder fizemos isso com ele? Não. Sabe quem levantou ele? Foi aquele que vocês penduraram no madeiro. Sabe quem restaurou a saúde dele? Foi aquele que vocês não acreditaram e vocês crucificaram ele naquele madeiro. É pelo poder de Jesus que esse homem se colocou de pé. Vou falar igual o pastor Ezequiel fala aqui, vou afundar o prego, mas entenda isso no espírito. Quando você cantar, Deus fizer, foi ele. Quando você pregar e Deus fizer, foi ele. Quando você orar por alguém e a pessoa foi restaurada, se fortaleceu, a glória é dele. Tudo é para ele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é para ele. E eu estou falando em todas as áreas. Estou falando em todas as áreas. Estou falando de ministério, que ministério nós somos mais cobrados nisso. Mas estou falando em todas as áreas. De repente você era empregado, ganhou um cargo melhor, agora você quer pisar quem está lá. Não. Foi ele que te colocou lá, foi ele que te capacitou lá. Glorifica o nome do Senhor. Pedro e João, eles falam, não, quem fez isso foi aquele que vocês crucificaram. E Pedro ali vai falar uns discursos, vai falar umas palavras, mas a Bíblia vai dizer que naquele dia, quase 5.000 almas se converteram a Jesus. O que eu quero dizer nessa noite? Os feitos que Jesus fizer na tua vida, os feitos poderosos que Jesus te usar para fazer, vai arrastar uma multidão. Você crê nisso? Você crê nisso? Se coloca de pé. Se coloca de pé. Oh, aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mais 2 minutinhos e eu entrego o microfone. Mas eu não posso entregar esse microfone sem fazer uma pergunta. Que pergunta é essa? Você que entrou aqui e ainda não conhece a esse Jesus que levanta paralítico, a esse Jesus que dá vista aos cegos, a esse Jesus que fortalece o caído, que ajuda o necessitado. Se você ainda não conhece o poder desse Jesus, e você deseja nessa noite entregar a sua vida, reconhecer Jesus como o seu único e suficiente Salvador, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Você que nessa noite deseja entregar a sua vida. Você ouviu a mensagem. Não precisa a gente que fazer apelo emocional, não. Você já ouviu a mensagem. E a Bíblia fala que quem convence o homem é o Espírito Santo. Então você que está aqui nessa noite, e você ainda nunca fez isso, você nunca fez esse ato, de levantar a mão em um culto e entregar a sua vida para Jesus, que nessa noite deseja, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero falar também na segunda classe de pessoas. Que classe é essa? Você já aceitou um dia, você já esteve e já fez parte de um corpo, você já fez parte de uma denominação, mas por algum motivo, ninguém está aqui para te julgar, você não permaneceu, e hoje você deseja renovar essa aliança com o Senhor. Você veio aqui, você entende que foi um encontro marcado com o Senhor Jesus. Eu quero conhecer você que deseja renovar ou voltar para Jesus. Levante uma de suas mãos, queremos orar por você. Oh, aleluia, eu não vou insistir muito. A Bíblia fala, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então se você está aqui nessa noite, sinta-se livre. Não tem ninguém aqui para te julgar, não tem ninguém aqui para te apontar, pelo contrário, tem pessoas aqui para te ajudar na caminhada, a te ajudar a se fortalecer. Cadê você nessa noite? Será que tem alguém nessa noite que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Estou esperando você aqui. Não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus, Ele tem projetado, aquilo que Deus tem falado a seu respeito.